chegou o momento em que eu fiz um pacto com Deus de não dormir nenhum dia sem eu não ganhasse pelo menos uma pessoa para Jesus. Uma, não podia ser menos, não. Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, hoje, de novo, hoje no modelo ainda de podcast, porque bate um papo, bota alguém para ajudar a gente aqui na conversa, né? Fica mais gostoso, mais descontraído que uma pessoa sozinha falando. Eu falo tanto nas pregações, nos programas da TV, da rádio, então tem alguém que bate um papo, me ajuda a descontrair um pouco. E hoje eu tenho mais uma vez o meu amigo Vitor. Que bom, Vitor! Bem-vindo, garoto! Muito obrigado. Bom ter o Vitor aqui comigo. Para quem não sabe, o Vitor é o mediador do meudiscipulado.com, que é um canal aí da juventude, do pessoal que trabalha sobre discipulado, que quer aprender discipulado, crescer no discipulado. E ele trabalha com juventude, né? Cara de menino dá para ver, né? Barbichinha aí, tal, né? E hoje nós vamos discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre um tema importante, que é o tema sobre a evangelização. Antes de começar, manda aí um recado para a galera sua aí, vai lá no grupo, o Bispo está no ar, vamos acompanhar, vai no discipulado, vai nos amigos, né, vai nos parentes, tem muita gente, a gente está fazendo um movimento para alcançar, para que o esforço que a gente faz de comunicar, de compartilhar, chegue o mais longe possível, ok? Mais longe possível. Bom, então, tá aqui o nosso garoto aí do discipulado.com, meudiscipulado.com, que é o Vitor, e eu quero compartilhar com ele hoje. Nós vamos falar sobre evangelização, né? Evangelização da nova geração, evangelização dos jovens, evangelização dos empresários, evangelização de quem não é da igreja, quem não está no reino e que precisa desesperadamente de Jesus. É isso aí, Vitor? É isso aí, exatamente. Primeiro fala um pouquinho do seu canal lá, meudiscipulado.com. É a moçada que está lá? Gente velha pode entrar ou não é proibido? Não, na verdade, a gente está aqui para esse bate-papo, né, Bispo? E lá no meudiscipulado.com, eu e outros jovens, a gente tem a oportunidade de experimentar dessa questão que é esse momento de evangelização inspirado em homens como o senhor, né, que é o nosso profeta, e lá a gente está direcionado pelo Bispo Lucas e a Bispa Priscila, e a gente está aqui para bater um papo sobre isso, porque deve ter muita gente aí sedento por aprender com um dos grandes evangelistas aí da nossa geração. A gente pelo menos tem uma história, né? Muita história. Exatamente. Né? A gente não chegou aqui de graça, chegou aqui porque pagamos um preço, né? Então, muito bom. Tem muita gente no seu canal, a moçada, antes, deixa eu te entrevistar um pouquinho. Deixa eu inverter isso aqui enquanto eu posso, moçada. Ô, Vitor, tem muita gente lá interessada em discipulado. Como é que tá essa curiosidade hoje na galera da net aí? Como é que tá das redes? Na verdade, Bispão, lá no meudiscipulado.com, e o Bispo fala meu canal ali, mas é um canal ali com o Bispo Lucas, com a Bispa Priscila, com os discípulos deles, né? E eles nos uniram ali porque tem gente doida para aprender sobre discipulado e para poder servir ao Senhor através dessa visão de discipulado, né? Isso é maravilhoso, é um paradoxo, né? Porque numa sociedade de gente doida e maluca como essa nossa hoje, em que praticamente o mundo ficou de cabeça para baixo, hoje as coisas estão de cabeça para baixo, né? Você vai numa universidade hoje, você não sabe onde você está. Você está numa universidade ou se você está num momento, numa boate. Quer dizer, hoje a galera, em busca da liberdade, eles foram levando a fronteira, esticando a fronteira, até num ponto que, ao meu ver, chegou ali numa posição que não é muito saudável, que não é muito legal. Mas enfim, isso é apenas minha posição. Fui professor há muitos anos, né, dei aula e a gente fica pensando, num mundo desse, com tanta liberdade, tanta droga, tanto acesso, tanta informação na rede, né, e na web normal e na subweb também. Meu Deus do céu, o que tem nessa deep web, nessa internet profunda de lixo, do pior do mundo. E tá todo mundo pegando, curtindo esse troço aí. E ainda fala de gente discipulado, fala de gente de evangelização. Eu fico pensando, o que é isso? Como é que dois mundos tão distantes, tão diferentes, convivem numa mesma sociedade? Então tem uma galera a fim de discipulado, tem uma galera que quer evangelizar, né? Com certeza, tem gente. Tem gente que está aí na internet querendo consumir conteúdo de Deus.
Graças a Deus, é isso que eu queria ouvir. Gostei dela. E você provavelmente é um deles, né, gente? Provavelmente você é alguém que está aí nessa vibe, vibrando conosco nessa frequência. Graças a Deus. E a gente fala, esse é o nosso mundo melhor. O outro mundo é um mundo de dor, escuro, mundo de marcas que duram para sempre. 2 minutos de prazer, uma vida de dores e consequências. Vitor, matéria é sua, o microfone é seu, menino. Com certeza. Você que falou que queria me entrevistar e eu falei, olha, não tenho tempo, vamos lá para a live, lá a gente faz tudo ao vivo, pronto, vamos lá. Exatamente. Quais são as perguntas, Vitor? Nessa conexão aí para a gente falar de evangelização, de evangelismo, Bispão, o que é esse negócio de evangelizar? É um departamento de ministérios que evangeliza ou é um papel dos cristãos? O que é isso? Não, na minha visão, evangelização é como o ar que nós respiramos. É uma das missões da igreja, talvez a principal missão da igreja. Depois da conexão com Deus, a próxima missão mais importante é a evangelização. Evangelização não é um departamento, não é responsabilidade de um departamento específico da igreja. É responsabilidade de todos os santos, todos os cristãos. Porque quando você aceita Jesus, você tem que compartilhar. É natural isso sair pelos poros, pela voz, pelo olhar, pelo sorriso, pelo convívio. É impossível alguém ter Jesus e não irradiar esse amor e essa fé e não chegar e não contagiar quem está perto. O que Jesus disse para os discípulos? Vós sois sal da terra e luz do mundo. Ali Jesus matou, ali Jesus resolveu. A missão integral da igreja é evangelização. Sal e luz. Interessante porque luz aponta caminho. Sal caracteriza a natureza. Sal preserva. Sal impede a corrupção, a deteriorização. Já a luz, né, é para caminhar, avanços. A luz sempre te desloca de lugares, de posições, faz a gente andar. Sem luz a gente não anda. Sem luz a gente não alcança. Sem luz a gente não conquista. Mas o sal preserva a gente. Não adianta eu sair do meu lugar e conquistar outros territórios e me apodrecer no meio do caminho. Perder minha essência. O que o sal faz? Ele preserva uma carne. Hoje tem micro-ondas, tem refrigerador, hoje tem uma série de novidades tecnológicas que não tinha algumas décadas atrás. Por exemplo, eu me lembro na fazenda do meu pai, né, meu pai criava um macho, era na porrada, né, filho, um homem, né, então meu pai me montava num cavalo e dizia, vai levar esse gado com os peões aí 2, 3 dias, o quê? Molequinho magrinho ali em cima daquele cavalo, com a capa de chuva molhado, chovendo, frio só. E qual era a comida? Carne de sol, carne salgada, rapadura que não se perde. Né? Era carne de sol, rapadura e tinha mais uma coisa. Acho que era farofa, que a minha mãe fazia, que praticamente o que a gente levava. Estava dentro de um local especial na cela e assim tinha comida para 2, 3, 4 dias. 2 para ir, 2 para voltar. Ou 3 dias para ir, 3 para voltar. Então o que o sal faz? Ele preserva para não se corromper. Tem muita gente hoje querendo a luz, mas não quer o sal. Quer a luz? Aí eu quero mover. Eu quero sair daqui, quero ganhar mais, quero mudar para um apartamento melhor. Isso é luz, né? A luz é que te direciona para sair de onde você está e aonde você quer chegar. Sem luz você vai só tropeçar, cair, machucar. Sem luz você não tem discernimento. Sem luz você não tem nenhuma capacidade de visão. Agora, não adianta eu ser luz se eu não for sal. Se eu não tiver a essência da integridade na minha vida. Então Jesus diz, vós sois luz do mundo, sal da terra. E qual é o conceito básico disso? Evangelização. Iluminar, levar a palavra, pregar o evangelho. Em Mateus 28, Jesus termina dizendo, encerra o evangelho, dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer, e for batizado será salvo. Então esses dois textos, ao meu ver, encerram a perspectiva que a evangelização, Vitor, não é responsabilidade de uma missão, responsabilidade de um departamento, é a responsabilidade de cada um de nós, cristãos. Nós carregamos essa responsabilidade na escola, na universidade, no trabalho, na família, onde a gente for, onde a gente estiver, a gente tem que ser sal, salgar, encostar no outro e transmitir o sabor, e a gente tem que ser luz, mostrar aonde tem os obstáculos, as dificuldades. A luz traz discernimento, né? Que bênção, bispo. E às vezes eu vejo assim dentro das nossas igrejas aí, conversando com as pessoas,
Às vezes a gente dá muito valor a um homem de Deus, uma mulher de Deus, que sai para fazer missões em outro país, e glória a Deus por isso. Mas pelo que o senhor disse, o evangelismo é isso, mas também é aqui no nosso dia a dia, né? Com os amigos, com a família, né? Olha, eu acho que, por exemplo, esses missionários que hoje ainda tem, né? No passado teve bem mais. Nos séculos anteriores, a igreja, o avanço da igreja era eminentemente em cima desses missionários ou dessas missões organizadas. Hoje, a gente percebe que existe aí um modus operandi evangelístico da igreja muito mais natural. Muda um médico, muda um engenheiro, muda um dentista, muda um advogado para Portugal ou para os países árabes, né? Ou muda para diversos locais, nações, né? E aí ele é cristão, ele vai abrir o escritório dele, vai fazer uma célula, vai falar de Jesus, do amor, vai convidar os vizinhos para o jantar em casa com a esposa e de repente está ganhando 2, 3, 4. Pelo menos é assim que a Sara prega. Nós, Sara Nossa Terra, organizamos missões, organizamos evangelização como modos contínuos de vida. Onde a gente está indo, a gente leva o evangelho, leva as células e leva praticamente a palavra e a igreja. Eu preocupo com o modelo anterior de missões de uma pessoa só, porque ela é enviada para aquela nação, uma pessoa sozinha, né? Ela não tem respaldo, ela muitas vezes não tem contexto, né? Ela vai ficar ali mais uma obra social do que uma obra evangelizadora. A gente trabalha muito no contexto de evangelização por grupo, né? Que vá um grupo, que vá uma missão organizada, mas profissionais que vão viver ali, que vão conviver e abrir células e depois abre convívios, relacionamentos, células, das células, uma célula estratégica, da célula estratégica, futuramente uma igreja e ganhos nativos, porque o evangelho permanece quando a gente transmite-o para os povos nativos daquele país. Que bênção, que bênção. E para você entender que a gente faz o que faz aqui dentro do nosso ministério, por trás dessa visão existe um propósito, né? Que é estabelecer o evangelho com certeza. E Bispão, a gente quer saber da sua experiência, né? Porque desde lá da sua conversão até ser Bispo Robson Rodovalho, hoje tem muita trajetória. O que aconteceu? O que foi a maior experiência de evangelismo para o senhor, Bispo? Eu tenho 50 anos, praticamente, quase 50 anos de caminhada ministerial. Muito tempo, né? Muito tempo. Até a mim mesmo me assusta, né? Mas eu me converti muito jovem, 15 anos, né? E quando eu me converti, imediatamente, meu líder, que muito me influenciou, hoje o reverendo e pastor Abraão Soares Silva, que era o líder da Mocidade para Cristo, hoje é pastor da Igreja Presbiteriana. Nós estávamos em Anápolis, eu me converti, depois no acampamento El Rancho, ligado à Igreja Presbiteriana de Anápolis, logo mudei para Goiânia, e o Abraão, na época não era pastor, era apenas um líder, começou a nos treinar. E ele me desafiou a evangelizar. Perfeito. E me treinou. Comecei evangelizando com 4 leis espirituais. Como era difícil, né? Aí ele treinou a gente, leva um livrinho 4 leis espirituais, chega para a pessoa, para o seu colega e pergunta, você conhece as 4 leis espirituais? Não conheço. Gostaria de conhecer? Sim. É 1 minuto só. Às vezes num ônibus de 20 minutos, meia hora, eu passava 4 leis espirituais para 3 pessoas. Era um folhetinho amarelinho, ainda tem hoje, usamos ainda na própria Sara Nossa Terra. Aí a primeira lei, Deus te ama, né? Deus te ama. E segunda lei, Jesus morreu por você para te salvar. Terceira lei, você é um pecador, todos nós, separados, estamos de Deus. Quarta lei, se nós aceitarmos Jesus, permitirmos que Ele volte ao nosso coração, nos tornaremos filhos de Deus. Você quer recebê-lo? Quero. Agora sim. Vamos fazer uma oração? Tá. Pega na mão, Senhor, pronto, tem mais um discípulo ali. Nossa, que E eu fazia isso assim, dezenas de vezes por dia. Chegou o momento em que eu fiz um pacto com Deus de não dormir nenhum dia sem eu não ganhasse pelo menos uma pessoa para Jesus. Uma, não podia ser menos. Não. E aí eu passei isso para os meus discípulos. Passei isso para o Cirino, passei isso para os Zoroastro, passei isso para outros que andavam conosco. Glória a Deus, hein? E aí teve um dia, Vitor, que eu não ganhei ninguém para Jesus. Era perto do Natal, difícil, não tinha mais, a escola tinha entrado em recesso, e eu fiquei o dia todo envolvendo com a liderança nossa lá da Mocidade para Cristo, dos grupos, e aí eu sei que eu dormi no pó.
E eu fui embora, eu e Cirino, e eu falei, eu tenho que ganhar alguém para Jesus. Tem ninguém, não vou dormir. Eu me lembro que era 10 horas da noite, quando isso aconteceu, e eu dei por mim, e eu falei, eu vou para a rua. E fui para a rua, todas as luzes apagadas, chovendo. Não encontrava ninguém para me evangelizar, nem um bar aberto. Nossa. Eu encontrei um bêbado. Peguei um bêbado que estava na marquise. Tá aqui. Aí eu falei, Cirino, achei meu alvo de hoje. Sentei ao lado dele, amigo, tudo bem? Aí eu falei, o que você quer? Eu quero um salgado. Aí eu fui lá, comprei um salgado, dei para ele, morrendo de fome. Demos o café quente, o salgado para ele. Falei, agora você vai me escutar. Você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Eu não quero nem ouvir falar isso. Aí eu, 4 leis espirituais nele, orei com ele. Você vai aceitar Jesus? Chorou, tadinho. Bêbado chora fácil, né? Não é difícil, não. Você ficou ali um tempão, e né? E ali eu fiquei meia hora com ele, de meia hora a 40 minutos. Bom, aceitou Jesus, peguei o nome dele, contato, dei para ele o endereço da igreja, perto de onde ali nós estávamos, falei, você vai para aquela igreja lá e tal. Aí fui para casa, dormi. Cheguei em casa, já era mais de meia-noite, mas cumpri a minha missão. Cumpriu a missão. Então, assim nós fomos formados. Essa é a nossa gênese. Ninguém, naquele período, naquele momento da nossa juventude, dormia sem levar uma hora para Jesus. A gente não fazia eventos para falar de evangelização. Nem tinha esses eventos, né, de adoração, isso não existia. Era como dizer, era batalha peito aberto, era batalha peito aberto mesmo. Era na luta. Na luta, era na faca. A gente ia para a rua e voltava com 2, 3, 5, 10 novos convertidos. Coisa que hoje não tem. Todo mundo é cheio de dedo, todo mundo, vamos fazer um evento. O evento é para incentivar a evangelizar. Vamos fazer isso, é para ganhar. Né? Então fica. E um pretexto. É, né? um pretexto. Tornou-se tudo muito burocrático. Engraçado, a igreja cresceu, explodiu. Agora que todo mundo tinha que ser mais corajoso, mas nós estamos com uma geração um pouquinho mais tímida, um pouquinho mais, né, delicada, tal, né, receosa, e devíamos ser um pouco mais agressivos. Com certeza. E é importante você anotar aí essas 4 leis espirituais, né, para você usar como técnica de evangelismo. Tem para vender, vai em qualquer livraria, você diz, eu quero comprar o livrinho 4 leis espirituais. Põe no seu bolso, porque é um grande instrumento de evangelização pessoal, individual. Muito bom. E aí só uma observação até para quem é da Sala Nossa Terra, e se você não é, tá tudo bem. O senhor falou das 4 leis espirituais e é meio que um resumo do nosso manual de pré-revisão, né? Sim, claro. Aí esse é o plano de salvação em micro conceitos e micro espaço. Por isso que ela é bem levinha, baratinho, qualquer um folhetinho que põe no bolso. Mas é o plano de salvação todo, só que é muito resumido. E hoje, depois, tornamos líderes da igreja, veio a comunidade evangélica depois da Mocidade para Cristo, da comunidade evangélica veio a Sara Nossa Terra, e aí a gente teve que explicar isso, treinar as nossas novas gerações, e aí fomos para o plano de salvação bem mais completo, mais denso, quando se tem oportunidade, tempo e organização para isso. Que bênção, Bispão. E aí você comentou que, por exemplo, a gente teve uma mudança de geração. Hoje, se o senhor vai para a rua evangelizar, no meio dessa questão tecnológica, dessa questão de depressão, de suicídio, das pessoas estarem se fechando, o senhor acha que é mais fácil evangelizar no passado ou hoje? Existe algo assim? Acho que é igual. Evangelização sempre é uma fé interior que você tem que conquistar. Você tem que perder a vergonha, você tem que levantar a cabeça, você tem que estar disposto a enfrentar a pessoa. A gente vai amadurecendo e vai pegando vieses mais fáceis. Por exemplo, hoje eu aproximo muito da pessoa, muita gente me conhece, até não cristão. Uhum. Aí eu dou um sorriso, tudo bem? Oh, nossa, que prazer ver o senhor. Aí eu digo, você está triste hoje por quê? É uma boa pergunta. Como é que o senhor sabe? Aconteceu alguma coisa? Eu tive uma notícia não legal, tal. Estou aqui para dizer para você que você não está sozinho na sua batalha. Aí o olho já abre, começa já, meu Deus, como assim, bispo? Deus está contigo, os anjos vão estar. Nossa, que bom, obrigado, bispo. Mas você precisa fazer a sua parte. Qual é a minha parte? É pedir que ele venha, é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você já aceitou? Não sei direito como é isso. Pronto, a hora agora. As 4 leis espirituais, elas entram na sua linguagem no dia a dia. No dia a dia, aonde está, às vezes no restaurante, com a garçonete, com, né, o garçom, às vezes no avião ao lado,
do amigo que sentou perto de você, às vezes, né, no hospital, em qualquer lugar onde você está. Isso é uma energia. Se você fica preocupado e ora por isso, você vai encontrar dezenas de oportunidades por dia. Mas se você se desliga e diz, não, isso não é minha responsabilidade, estou aqui para fazer isso hoje, né, eu vou evangelizar amanhã ou depois, deixa a garotada fazendo isso, deixa meu pastor fazer isso. Não, aí não vai evangelizar, ninguém assim evangeliza. Mas quando você está antenado, assim, já entra em oração, o Senhor me usa, me ajuda a levar a palavra, vai aparecer oportunidades. Glória a Deus, Bispão. E nessa mudança de geração, a gente percebe uma coisa, que a galera critica muito o Brasil, mas tem algo bom acontecendo no Brasil, que no Brasil esse movimento de evangelismo tem crescido, mas em contraponto nos Estados Unidos, por exemplo, tem diminuído. Por que você acha que isso está acontecendo, Bispo? Essa é uma boa má constatação. Nós estamos com um avivamento no meio da nossa juventude. Glória Muita gente jovem vindo para Jesus. Não só na Sara, que é um exército, mas em diversos ministérios. Muitos ministérios hoje fortíssimos com jovens. Em todas as igrejas, né? Rio de Janeiro, muita igreja jovem, São Paulo, né? Aqui em Brasília, Nordeste brasileiro, impressionante, Norte, Sul, muito, Curitiba, imagina, uma cidade como Curitiba que praticamente não existia igrejas com muitos jovens, hoje lotam estádios, só jovens das igrejas. Então, o Brasil está sim passando por um despertamento de jovens, despertamento de modo geral, mas o jovem, como ele é mais aberto, mais curioso, ele recebe Jesus mais rápido, né? E às vezes ele que leva o pai, a mãe, ele que leva os irmãos. E os Estados Unidos, paradoxalmente, tem diminuído este número de jovens que tem, porque muitos têm deixado a fé. Muitos, inclusive, nasceram na igreja e saíram da igreja. Eu acredito que a igreja americana perdeu algumas batalhas, que a nossa igreja brasileira não perdeu. A igreja americana perdeu uma batalha muito séria, por exemplo, no que diz respeito a cinema, Hollywood. Ela perdeu todo o poder de influência da indústria do entretenimento. O cinema, Hollywood, o parque de Hollywood começou, por exemplo, dentro da Igreja Batista. Era uma iniciativa das igrejas evangélicas, mais do que outras. Depois foram para alguns judeus, que compraram os estúdios, mas não era algo lucrativo, tinha que ter muito investimento. A igreja achou que não era um campo missionário direto, parou de investir, venderam os estúdios, né? Os judeus começaram a comprar, procurando ganho, foram tentando encontrar modelos de negócios lucrativos, até encontrar esse modelo de muito apelativo do ponto de vista moral, do ponto de vista da violência. Então daí vieram os filmes sempre muito violentos, sempre indo na fronteira do proibido, né? Sempre na fronteira do proibido, que é o que a mídia acredita que tem uma audiência mais rápida. Então, a igreja americana perdeu essa batalha e isso influencia muitos jovens. Muitos jovens. Depois, a igreja americana perdeu a batalha pela influência ideológica, muito pesadamente. Hoje eu tenho muitos amigos, pastores lá nos Estados Unidos, todo mundo hoje tem, e sabe disso. As igrejas americanas hoje, os pastores têm constrangimento de posicionamento sobre ideologias, coisa que o Brasil não tem. A igreja foi sempre muito combativa aqui. Nós posicionamos pela vida, pela família, pelos valores cristãos, pela igreja. E isso trouxe construiu um território de honra. Estar na igreja, aqui não é vexatório, né? É um território de honra. Então isso criou um campo de conforto, meio de proteção para os nossos jovens. Já nos Estados Unidos, o menino vai para a faculdade e morre de vergonha de falar que é cristão. Harvard, que era uma universidade cristã, nasceu por uma missão evangelizadora. Hoje o pessoal morre de vergonha de falar que é cristão, porque acha que é careta, é ridículo, não tem respostas científicas. E por fim, né, no Brasil, a gente cuidou muito do aspecto da conciliação entre a ciência, a espiritualidade e a Bíblia. Eu mesmo fiz muitos eventos, fui professor universitário
minha vida quase toda, né? Minha vida adulta, praticamente. Entrei na universidade aos 26 anos, né? Como professor universitário. Então, eu meio que pontuei isso, eu entendi bem, muito cedo, a importância da universidade não ter uma proeminência nesse discurso. Não ficar, a universidade não ficou falando sozinha, falava de lá, mas nós rebatíamos de cá. A igreja estava daqui. Nós rebatíamos. Não rebatíamos como igreja, mas rebatíamos como cristãos, como os cientistas, rebatíamos como pessoas profissionais da ciência, mas que tínhamos um posicionamento diferente da ideologia marxista, ateísta, ascética, etc. Então, essas 3 batalhas criou um campo de honra, um campo de conforto para os jovens. Tanto que hoje todo mundo tem o orgulho de falar na igreja no Brasil, perdão, não só, que é cristão. Inclusive, nós recebemos agora nos últimos 3, 4, 5 anos uma ajuda fantástica, que é a ajuda dos católicos militantes pró-direita. Nós temos centenas de meninos aqui, nisso aqui, que se tornaram militantes da direita, militantes pró-vida, pró-família, pró-política, pró-civilização judaica cristã, que não tinha. Quando eu fui deputado, eu estava na Câmara, não é, assim, meio que sozinho. Lembro que tinha lá pouquinha gente ali, não é, João Campos, eu, o Eros Biondini, que até hoje é deputado, é católico. A gente foi formar a nossa frente ali, um punhadinho de gente, né, de deputados. Magno Malta no Senado, quase sozinho. Enfim, foi difícil. Então, nós criamos esse anteparo. Mas, graças a Deus, passou o tempo, né, amadureceu-se tanto a igreja evangélica, a igreja católica, né, os ativistas entenderam o mal que a esquerda, o materialismo dialético estava produzindo na sociedade brasileira como um todo e reagiram. E isso, inclusive, foi o fenômeno da eleição do presidente Bolsonaro agora. Esse é o fenômeno. Esse é o pano de fundo da eleição Bolsonaro. Aí você vai dizer, mas e o Trump? Não teve isso nos Estados Unidos? Não. O Trump foi uma coisa mais milagrosa, mais misteriosa ainda. Porque a igreja americana votou, mas não posicionou. Não se posicionou. Veio em defesa. Lá não tem essa defesa aguerrida que aqui tem. A igreja americana, ela é muito leniente nisso, né? Ela é muito cândida, tímida nisso, né? Aqui o brasileiro vai para cima e a gente contrapõe, etc. E tal. Então, eu acredito que por isso, né, eu vi vários jovens cantores, por exemplo, americanos dizerem, pelo menos um, eu me lembro, mas teve pelo menos 3 ou 4, gente grande, dizer que não conseguia mais ser cristão, defender a Bíblia, por causa de Gênesis capítulo 1, que não acreditava que todo esse conjunto do universo poderia ter sido criado em 6 dias. Olha só, bicho. Então, de 24 horas. Então, pirou a cabeça. Aí eu falei, eu te mando o meu livro para você entender que 24 horas naquele período, naquela perspectiva de tempo, equivale a 13,5 bilhões de anos na cosmologia. É apenas uma equação matemática que concilia, porque o tempo, a expansão do universo forçou com que o tempo também fosse dilatado. Então, isso é algo que é fantástico, é matematicamente comprovado e não houve conflito. Pelo contrário, são 2 perspectivas diferentes da visão do mesmo fenômeno. Não é? O fenômeno visto da dilatação do universo, de lá, do início, e a dilatação daqui, olhando daqui para trás. Enfim, eu acho que os Estados Unidos, oro a Deus que precisa se despertar, não apenas assim, aquele despertamento emocional, porque quando fala sobre avivamento, despertamento emocional, todo mundo fala em eventos, ficar o dia inteiro chorando, orando, legal, vamos orar, não é um dia não, 2, 3, 5, ótimo, mas a gente tem que construir estruturas, temos que construir fundamentos, lógica, raciocínios, nós temos que construir a batalha no dia a dia. Uma prática, né? Prática, a emoção desce. Né? Depois de 2 meses, 3 meses do evento, ninguém mais lembra. Exatamente. Os problemas vêm, os golpes, as decepções, apaga a chama. Então a gente tem que ter estrutura que segura isso. Se você quer saber mais sobre isso, veja Avivamento. Podcast sobre avivamento que a gente fez junto. Avivamento foi... Você participou do podcast sobre avivamento? Foi uma bênção. Então, veja isso aí que avivamento é mais do que apenas um momento de toque de Deus. Um instante onde Deus nos emociona, nos toca. Avivamento é algo que tem que
marcar pegadas na história, na cultura de uma civilização. E bispo, o senhor falou dessa questão da influência da igreja na sociedade. A gente tem uma questão, por exemplo, de evangelismo micro, que é o meu no dia a dia, e evangelismo macro, que é essa que você citou, na cultura, no cinema. E quero fazer essa pergunta, aproveitar essa oportunidade, porque eu sei que é um clamor dos jovens ali que estão nos assistindo, de pessoas que estão nos assistindo. O senhor falou da igreja católica, da igreja evangélica. O senhor acha que para o movimento, para o avivamento do Brasil continuar em ascensão, precisa haver uma unidade entre católicos, evangélicos, esse povo de Deus? Como é que é essa questão? Eu acho que a evangelização flui muito melhor quando não existe competição, não existe brigas, não existe escândalos. Um escândalo estremece muito. Um escândalo na mídia de uma grande pessoa, uma grande personalidade, um grande pastor, um grande padre, machuca muito, 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 muito. Todo mundo. Marca todo mundo, porque, tá vendo? A Bíblia não é tudo isso. Se fosse esse cara que estava carregando essa Bíblia, pregando sobre ela, não tinha envolvido nisso. Então a primeira coisa que a pessoa fala é isso. Então ela se fecha, ela diz, não tem resposta como você estava falando, tá vendo? Se transformasse totalmente, por que ele então fez isso? O que justifica isso? Então é um estrago. Por isso que Jesus falou, ai dos escândalos. Ai de quem provoca os escândalos. Melhor não ter nascido. Porque há uma ferida muito grande. As consequências disso. Então brigas nunca é bom. Brigas. Quer seja católico contra evangélico, evangélico contra outro. Não. Jesus fala em João 17, Pai, eu oro por eles, para que eles sejam um. Né? Como tu és em mim e eu em ti. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, o amor e a unidade, a harmonia entre nós, é um pré-requisito para o mundo crer, para a evangelização. Ela cria João 17, 21, esse versículo que eu citei. Esse amor, essa união, ela cria um campo, um pano de fundo propício para que as pessoas vejam o amor de Deus em nós. Então, volto a falar, brigas, competições, escândalos morais, adultérios, envolvimento com secretária, com pessoas que não sejam marido, mulher, isso traz um dano muito grande. Dinheiro, corrupção, Jesus amado, isso é duro, isso machuca e machuca muito. Então eu quero dizer que, por isso, eu escrevi o Ciência e Fé, o livro Ciência e Fé, o reencontro pela física quântica, mostrando que no início do século passado houve uma revolução conceitual do ponto de vista científico. Essa revolução é o nascimento da física quântica, que destrói praticamente o conceito do determinismo clássico, newtoniano, e faz uma revolução conceitual. Mas no final do livro eu mostro que as pessoas desistem de crer, não é apenas por conflitos conceituais. Não, é muito mais por conflitos de comportamentos. Conflitos de comportamento. São os extremos, são as extravagâncias de líderes. Toda vez que a igreja se tornou extravagante, ela perdeu. Desde a Idade Média, a igreja cresceu, ela era perseguida, os padres, bispos, na época não tinha pastor, era uma igreja cristã só, né? No primeiro milênio, mas quando ela se tornou poderosa e caminhou para extravagância, muito luxo, muito dinheiro, né? Muita orgia para despedir do mundo, que foi as festas, daí que nasceu o carnaval. Essas extravagâncias sempre descredibilizou o evangelho. Prejudicaram a igreja. Muito, né? muito. O evangelho. Mais do que a igreja, o evangelho. Então, mas eu termino o livro dizendo assim, que a extravagância do sucesso dos líderes é o que mais prejudica o evangelho. Junto com modelos distoantes entre o que você prega e o que você vive. Muito forte isso, né, bispo? Não pode ter dissonância nisso. Nós temos que estar alinhados. Daí a responsabilidade de líderes, a responsabilidade de ser alguém que carrega o nome de Jesus e a responsabilidade de ser um ministro, um pregador do evangelho. Não precisa ser pastor, não. Eu, quando era novinho, 15, 16, 17 anos, eu não era pastor ordenado, mas... Cristão, líder de célula. Líder de célula, mas eu nunca caí, porque eu tinha temor de Deus. Jesus, eu não posso... Se fosse para me aprontar, eu vou para o mundo. Se for para me aprontar, por que eu vim para a igreja?
Eu aprontava lá fora e aprontei tudo que eu podia aprontar. Por que eu vim para cá? Quer aprontar? Entrega o ministério, coloca aí no altar, fala, eu estou fora, eu não vou dar conta, não quero essa responsabilidade para mim, porque é muito pesado, pode ser que eu caia, não quero ser motivo de tropeço. E aí vai para um canto, aí vai viver a sua vida, aí ninguém vai te julgar, ninguém vai pedir coerência entre o que você fala e o que você vive. Glória a Deus. É sim, sim, não, não, né, bispo? E agora, para a gente finalizar aqui, um bate-bola meio que rápido, quem foi o primeiro missionário evangelista, na sua opinião? O apóstolo Paulo, o grande missionário. Claro, eu acho que foi o apóstolo Paulo. Jesus enviou os 12 em treinamento ministerial apostólico. Depois ele enviou os 70. Depois ele pregou aos 120. Mas o primeiro evangelista que teve coragem de traspassar culturas foi Paulo. Traspassar limites geográficos, cultura, até porque ele também veio, né? Ele sabe, ele tinha uma ideia do que era do poder, do valor do evangelho de fora, porque ele não estava no meio dos discípulos. Ele foi um convertido. Ele foi um convertido. Então ele falou: o que vocês estão fazendo aí, olhando um para a cara do outro? O mundo ali está morrendo. Eu vou para lá. Eles foram para Antioquia, que era uma cidade bastante cosmopolita, diferente das cidades judaicas, não tinha muita influência da igreja judaica naquela cidade, lá naquele sítio, né? Ali os 5 apóstolos, Paulo, Barnabé, Níger, Cireno, e tem mais um, Lúcio, tem mais um deles. Eles criam um presbitério de Antioquia, que enviam a Paulo, e Paulo sai para fazer missões junto com Barnabé, né? Então ele tinha uma verdadeira referência do valor do evangelho, visto de fora. Aí ele endoidou, ele falou: o que é isso? Nós temos que ir, e foi. Levar isso para as pessoas. E levou isso para o mundo inteiro. Paulo evangelizou a Europa e o mundo, então, daquela época, conhecido. Né? Glória a Deus. Então acho que foi Paulo e inspirado em Paulo depois os demais discípulos. Não é? A história da igreja do primeiro século, segundo século, mostra como os raios de influência foram crescendo e disseminando. Ali de Antioquia, Éfeso, de Éfeso foram para outros centros e chegando até Roma e a outras grandes cidades. Glória a Deus, bispo, glória a Deus. É aquela expressão que você sempre fala, né? Paulo foi um cara que desceu do monte e foi evangelizar. E, bispo, fazendo essa conexão, a gente está presenciando algo que a gente viu que saiu do seu coração, que foi ir em evangelismo na Venezuela, tem uma missão de igrejas aí. Por que isso surgiu no seu coração? Como é que foi isso? A Venezuela hoje é o país mais sofrido da América do Sul. Está colado na gente. Está aqui ao lado. Como é que a gente vê um país, um campo missionário tão propício, tão pronto, e não vamos fazer nada? Todo mundo saindo da Venezuela, nós temos todas as possibilidades de entrarmos, e eu disse: quando as pessoas saem, é o sinal de Deus para nós entrarmos. Vamos entrar lá. Eu já preparei equipes, né, inclusive de venezuelanos mesmo, que vão ser pastores, alguns brasileiros que vão estar lá vivendo também, para ajudar, para instruir. Montamos um projeto, e esse projeto é um projeto de 4 anos. 100 igrejas em 4 anos. 100 igrejas em 4 100 anos. igrejas. Igrejas em todas as províncias, na capital, Caracas, muitas igrejas em Caracas. Dali nós vamos expandir. Então, é a nossa visão, o nosso coração. E a Argentina está um excelente trabalho, muitas igrejas sendo abertas. Glória a Deus. Muitas igrejas. Paraguai está um excelente trabalho. Teve celebrações na Argentina. Né? Teve celebrações, nós vamos fazer celebrações daqui uns dias na Venezuela. Você vai fazer uma intermediação. Em nome de Jesus. Meu discipulado, lá em Caracas. E se Deus quiser. Então, assim, aonde tem um campo missionário, Guiné-Bissau, nós estamos também firme, muito bem, muito presente. Enfim, em várias nações, não é? A igreja, a Sara está. Agora, é muito mais fácil quando o campo missionário está aberto. E a Venezuela, o campo está aberto. Muito aberto. Muito aberto. Diferente quando você vai para os Estados Unidos, que é pedreira. O pessoal fica: não sei se eu creio, meu avô, meu pai era pastor, mas não acredito. Igrejas com high tecnologias, high-techs, de todo tipo de tecnologia, mas, né, assim, aquele evangelho é meio distante, não tem muito relacionamento, não tem discipulado,
não tem muita oração, intercessão, enfim. Declínio da evangelização, né? Da aproximação. Dos próprios jovens. As igrejas perdendo jovens, muitos jovens, então isso tudo é diferente. Os Estados Unidos hoje é um campo missionário. Todos os pastores que vieram pregar aqui comigo falaram isso. Os Estados Unidos foi uma fonte de missões. Hoje é um campo missionário. E difícil, porque eles têm anticorpos. Tem preconceitos culturais. Acho que sabe tudo, já tive experiências, me decepcionei. Somos uma potência. É isso aí, é difícil. Tanto que a gente tem várias comunidades lá, mas muito difícil. Já por aqui na América do Sul é uma outra realidade. Bispão, e acho que vamos finalizar esse bate-papo que foi uma bênção sobre evangelismo, evangelização. E eu acho que um pedido bacana para o senhor aqui, falando pela geração, nos dá uma instrução. Às vezes a pessoa terminou de assistir aqui e ela tá, não, bispo, eu vou evangelizar, eu vou assumir aquele propósito, não vou dormir mais sem ganhar uma pessoa. Uma alma por dia. Uma alma por dia. Qual que é a instrução? Vou evangelizar. Como deve ser? O que eu devo falar? Eu acredito que se cada um de nós fizermos uma aliança com Deus, mesmo compreendendo o nosso chamado, dizer, Senhor, me usa pelo menos uma pessoa por dia, ou pelo menos 5 pessoas por semana. Mas assim, com nome, telefone, não é só evangelizar. Não, evangelizou, pega o nome, o telefone, põe no seu grupo, passe para um discípulo cuidar, ou você mesmo cuide, convide para a igreja, mande vídeos, mande matérias, faça uma coisa solta. Não deixa solta. Então, primeiro é o compromisso com Deus e consigo mesmo. Eu vou evangelizar. Eu preciso evangelizar. Depois é sair de casa. Depois é sair de casa com essa preocupação. Faça uma oração. Deus, me guia hoje em quem precisa do Evangelho. Espírito Santo, me usa hoje. Põe 4 leis espirituais no bolso, porque é um dos métodos mais práticos que tem. Coloque no carro um livro que você possa dar de presente todo dia. Coloque. Tenha no seu telefone uma música ou uma oração pronta, um videozinho que você mande para a pessoa. Olha, assista isso aqui, que palavra maravilhosa, palavra do meu bispo, palavra do meu líder, palavra, né, do meu mentor, ou é o Lucas, ou é a Priscila, ou sou eu, ou é a bispa Lúcia, alguém, entendeu? Manda aí, manda. Então, alimente essa pessoa e convide-a para estar no culto. No final de semana, você pega sábado e dá uma ligadinha para todo mundo, fala, culto firme, vamos, né? Ou na célula, acha mais fácil, leva na célula. Ou a célula amanhã, posso passar na sua casa, você vai. Quer dizer, não adianta ganhar e não consolidar. Vai ficar solto essa pessoa. Não adianta se relacionar. Não se relaciona. Não, tem que fazer um vínculo. Então, a melhor coisa é fazer propósitos. Faz um propósito com Deus, que o Senhor use a sua vida, e você vai ficar muito grato de ver o quantas pessoas precisam de Deus, tão perto de você. Outra coisa, às vezes você fala, olha, eu estou vendo que você está triste hoje e tal. A gente já sabe quando a pessoa se abre e quando a pessoa se fecha. Se a pessoa se fechar, legal. Planta e fala, precisando, estou aqui, tá? Você tem um amigo aqui, conte comigo. Ninguém rejeita isso. Ninguém rejeita um amigo. Ninguém. Eu não conheço ninguém. Ah, você quer me levar para a sua igreja? Não. Se você achar que lá é bom para você, é legal. Se achar que não, tá bom. Eu quero te levar para o meu Jesus, para o meu Deus. Ninguém rejeita isso. Mas rejeita a igreja. Rejeita a igreja, mas não rejeita Jesus. Então diga, olha, não estou querendo te levar para a minha igreja, quero te levar para a fé no meu Senhor Jesus. E aí depois, se você achar que a igreja é legal, se gostar, você fica. Se achar que não é, sua liberdade. Não é? Então isso funciona sempre. Funciona sempre. Amém? Moçada, vamos lá, gente. Arregaça as mangas aí, vamos evangelizar. Né? Vamos fazer, né, Vitor? Vamos fazer o que Jesus nos ensinou. Ser sal da terra, luz do mundo. Olha, não tem nada melhor do que o amor de Deus. Você já fumou maconha? Eu já. Você já fez o que na vida? Aprontou? Eu aprontei tudo. Alguma coisa é próxima da paz de Deus na vida da gente? Da alegria, da harmonia? Não tem nem perto. Então não adianta. É o que os apóstolos falaram para Jesus. Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Por que você esconde o evangelho? O que a boate tem melhor do que o evangelho? O que a droga tem melhor que o evangelho? Nada. Só Jesus. E então, sem contar, né, bispo, a glória da segunda casa. Pois é. Então você não tem que ficar se escondendo, não. Essa pessoa sem Deus,
ela está se matando por dentro, ela está se cortando, se ferindo, se deprimindo, não é? Ela sorri para você para manter as aparências, mas lá no fundo ela está carente. Pode ter um suicida ali em potencial que você nem sabe. Pode ter alguém que esteja se mutilando. Olha os sinais, vê se tem remédio, aquelas pílulas aí, vê se tem marcas aqui, se você sempre usa uma camisa de manga comprida para esconder os cortes. Né? Veja os sinais. Vai na casa dela, vai lá no quarto, ver que história é aquela, o que está lá. Entendeu? Ali na caixinha da maconha, tá? A cocaínazinha, escondidinha ali, né? Na hora que eu quero descansar, relaxar minha mente. Uma pessoa dessa está onde? Está na beirada. Então, valorize o que você tem. Entenda o valor do que você tem, que é o amor de Deus, a graça de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos fazer uma oração? Vamos abençoar essa moçada? Se você está andando, fica na sua aí, sem problema. Mas se você pode, né, tem um ambiente aí que dá, se você está dirigindo, não tem como parar. Mas para um pouquinho, põe a mãozinha no coração, peça que o Senhor te use. Vamos fazer uma oraçãozinha, vamos rapidinho. Pai, abençoa agora, hoje, cada amigo, amiga que está conosco, essa moçada, essa juventude que hoje, Senhor, tem tanto a dar, tanta gente hoje, Pai, bonita, saudável, alegre e que inspira outros. Que teu amor, tua palavra esteja em cada vida. Pegue cada um deles e faça-os evangelistas. Usa-os na graça, no amor de Deus. Abre nossos olhos para vermos as vidas necessitadas e carentes ao nosso lado. Em nome de Jesus, usa-nos cada dia para semear tua palavra. Em teu santo nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém? Deus te abençoe. Tamo junto. Vitor, obrigado, querido. Valeu, Bispão. Meudiscipulado.com é o canal para você visitar também. Quero te receber lá, hein, Bispão? Porra, pode convidar, meu. Você não me convidou ainda? Glória a Deus.